Desde já queremos agradecer por ter cedido essa entrevista, mas para iniciarmos queremos que a senhora fale um pouco da sua formação. Tá. Boa tarde a todas as pessoas que ouvirem e verem esse áudio, esse vídeo. Eu sou a professora Ana Cristina Pereira, sou professora do Departamento de Educação do Campus 11, trabalho com os componentes didática, políticas educacionais, gestão educacional, PPP e educação e pedagogia. Sou pedagoga de formação, especialista em alfabetização, mestrado em educação de contemporaneidade. E entrei no campo das políticas muito pelo fato de me envolver, gostar, e acabei com isso fazendo uma parceria com a Undime Bahia, o que gerou um processo de assessoria com a Ministério da Educação. E é basicamente isso aí. A nossa pauta do dia é conhecer um pouco, né, sobre esses órgãos de financiamento da nossa educação brasileira, né? Entre elas, o Fundeb e o FNDE. Então a gente queria saber da senhora qual a diferença do novo Fundeb para o velho. Tá. É Fundeb e FNDE? Sim. Tá, eu vou começar pelo Fundeb mesmo? Vamos lá. O Fundeb anterior, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele foi instituído no ano de 2006. Ele já nasceu com a perspectiva de ter um prazo de validade, porque ele não foi um fundo permanente. Então ele expirou em 2020, onde o novo Fundeb foi instituído. Tá? Eles têm algumas diferenças básicas, principalmente no espectro. O Fundeb anterior, e aí é um processo de constituição mesmo, ambos têm uma natureza contábil, constituído por 27 fundos, que são os estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Ele tem a perspectiva, a finalidade, na verdade, de redistribuir, o FNDE que faz isso, redistribuir recursos que são arrecadados no sentido de qualificar mais a educação. O Fundeb anterior, ele nasceu para expirar. O Fundeb atual, ele é permanente. Nós tivemos uma emenda constitucional que fez com que, graças a Deus, a gente tenha agora um fundo permanente de desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais de educação, certo? A gente tem alguns ganhos no novo Fundeb. O anterior tinha uma reserva de 60% para pagamento dos profissionais de educação, nesse agora a gente tem 70%. O Fundeb anterior, ele tinha uma linha de crédito para as escolas filantrópicas, o que acabava fazendo com que algumas escolas particulares acessassem essa verba pública. Isso foi vetado no Fundeb atual, embora as creches conveniadas e algumas escolas conveniadas ainda tenham acesso, principalmente aquelas que ofertam educação especial. Nós temos um outro ganho significativo que está em processo de implementação. O Fundeb anterior, ele destinou 10% da arrecadação da União para a complementação nos municípios e no estado. A gente tem uma gradação agora. Começamos em 2021 com 10% do Fundeb anterior, e isso foi crescendo e vai até 2026, onde o percentual de contribuição será de 23% do produto interno bruto. Isso também faz um montante para a educação que é significativo, certo? Alguns impostos a mais hoje também arrecadam uma parcela para constituir o novo Fundeb. E isso faz com que a gente tenha uma reserva financeira um pouco maior, o que dá de fato para potencializar um pouco mais a educação. E como são acompanhados e avaliados os resultados desses investimentos? Tá. Na verdade, assim, se você fizer um estudo das políticas de financiamento da educação, você descobre que todo o processo de descentralização financeira, sobretudo, foi acontecendo a partir da constituição de órgãos colegiados. Então, nós temos os conselhos, tá? Mas o FNDE vai deixar claro para todo mundo que, além dos conselhos, o cidadão da sociedade civil, ele também é alguém que deve acompanhar. Mas a gente tem aí, além dos conselhos, a gente tem a Undime, né, que vai ter que fazer parte lá de comissões dentro do FNDE. A gente tem a representação dos conselhos nacional, federal, dos conselhos municipais também dentro desse processo. E todo o processo
para ser transparente. Então a gente tem o portal da transparência. Tudo que é investido em educação hoje deve ser publicizado. Isso facilita um pouco também esse acompanhamento. O que acontece se o município não tivesse conselho fiscal? Não é possível. O conselho fiscal é uma exigência legal. A gente já ouviu falar em alguns momentos que o município fez acordos para implementar conselho, mas sem o conselho não é possível que ele possa, de fato, dizer assim, eu tenho um fundo de educação básica. É uma prerrogativa. Sim, no caso, esse conselho é constituído por quem? Assim, por professores, vereadores? Na verdade, o conselho fiscal do Fundeb, do novo Fundeb, ele tem um formato, uma constituição que é muito parecida com o Fundeb anterior. Nós temos representantes da sociedade civil por entidades, nós temos representação de professores, de gestores, do legislativo, nós temos representação de várias entidades civis e setores para que, como um todo, essa sociedade seja representada nesse acompanhamento do uso dos recursos financeiros. E quais impostos são vinculados, Paulo? São muitos, né? E aí eu vou falar, antes de falar do imposto diretamente, a gente tem um produto interno bruto no Brasil, que ele é resultante de todo o movimento econômico que o Brasil faz. Isso também acontece no município. Então, assim, o município tem uma renda per capita, certo? Quando você faz uma compra no seu município, tem uma percentual dessa compra que vai para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, tá? Então, assim, nós temos impostos como o IPVA, que uma parcela dele vai para o Estado, uma parcela vai para o município, né? E uma parte dessa arrecadação, em 25%, vai para o Fundeb. Nós temos ICMS, produtos de exportação também, o imposto territorial predial municipal também. Então a gente tem muitos impostos, o salário educação, que acabam reservando um percentual do seu valor para o novo Fundeb. Ele é constituído na arrecadação desses impostos. E no caso, o salário dos professores, a reforma das escolas, a merenda escolar, tudo sai daqui dentro desse financiamento? Não. Tá? A gente tem o artigo 70 e 71 da LDB, eles dois vão dizer onde pode e onde não deve ser utilizado essa verba do novo Fundeb. Tá? A gente tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o FNDE. O FNDE tem a responsabilidade de gerir os recursos financeiros da educação e de, inclusive, captar novos recursos, certo? Para o Fundeb, o novo Fundeb, 70% vai para pagamento de profissionais de educação, isso envolve os professores, isso envolve os diretores, os coordenadores, tá? E o outro percentual é destinado para o desenvolvimento e manutenção do ensino, mas aí não cabe tudo, certo? É por isso que nós temos outros programas e é por isso que lá na Lei de Diretrizes e Bases vai dizer onde não pode ser utilizado, porque se nós temos um programa específico para uma determinada área, não sai desse fundo, ok? Qual é o propósito do FNDE? Pronto. Na verdade, assim, o FNDE é um órgão que foi implementado, criado em 1968, e desde lá ele vem brigando para assumir um lugar de gerenciamento mesmo. Ele é o gestor dos recursos financeiros da educação brasileira, ok? Isso envolve o Fundeb, isso é em parceria, o Fundeb é em parceria com os municípios, com os estados e com o Distrito Federal, e os outros programas e políticas também, certo? O desafio do Fundeb e do Ministério da Educação ao instituir o Fundeb é que houvesse um processo democrático na gestão desses recursos e que tivesse um órgão responsável para isso. Então, o que ele faz? O processo de redistribuição dos recursos financeiros da educação são pensados e geridos pelo Fundeb, pelo FNDE. Ele tem uma estrutura seccionada mesmo, né, que composta mesmo por vários órgãos, inclusive para pensar os projetos, para pensar os programas, para dizer quem pode e quem não pode, como vincular, como cadastrar, como credenciar, certo? Então, a finalidade básica do FNDE é essa gestão financeira com a redistribuição dos recursos financeiros, tentando primar
pela equidade, pela igualdade, pela diversidade de modo geral. E como é feita a distribuição dos recursos do FNDE para os estados e municípios? Observa bem, isso é uma coisa, daria 1 ano e meio de fala. Tá? As pessoas acham que o dinheiro do Fundeb vem do FNDE para o município. Não é assim, tá? Uma parte desse dinheiro é arrecadada no próprio município. 25% dos impostos municipais, incluindo IPVA, ICMS, produtos de importação, salário e educação, uma parte desse percentual, 25%, já fica no fundo municipal, ok? Para ser investido em educação. Então, assim, por exemplo, eu tenho um município de Serrinha. Aí a gente analisa qual é a renda per capita de Serrinha, porque a renda per capita de Serrinha vai gerar 25% mais rechonchudo do que, por exemplo, o município vizinho de Namarão, que tem é um município menor com uma renda per capita menor. Tá? Além desses 25%, eu tenho o Estado. Eu tenho impostos que são municipais e eu tenho impostos que são estaduais e impostos que são federais, ok? 25% arrecada-se do municipal e eu tenho aqui o estadual. Só que como o Estado é responsável direto pelo ensino médio, mas ele também é indireto pelo ensino, educação infantil e anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, uma parcela vem do Estado. Então, o montante que faz a verba do novo Fundeb, ele surge do município, se alimenta do Estado e se alimenta da União, ok? E a União, ela é responsável pela complementação, caso o município não consiga atingir aquele valor para cumprir o pagamento dos profissionais da educação, o processo de manutenção do ensino, com todas as suas demandas e desdobramentos. Como podemos acompanhar o que é feito com os recursos do FNDE? Na verdade, a gente tem o portal lá, né? Se você acessar o site do FNDE, o direto, o oficial, ele é atrelado ao GOV, né? Eu tenho o Ministério da Educação e tenho um específico do FNDE. Lá eu posso acompanhar o que eu quiser do financiamento da educação. Eu tenho a página inicial, quando você desce, clicar assim, programas. Eu posso ir programa por programa e acompanhar quanto foi investido, como foi investido, como é que foi. Eu posso saber o valor que veio para o município de Serrinha, o valor que vai para Lamarão, o valor que vai para a Vitória da Conquista, o valor que veio para o estado da Bahia. E a gente pode até fazer essa associação se realmente está sendo investido de forma. Exatamente. Né? Porque assim, observa bem, quando o Fundeb vem para Serrinha, e é uma coisa que é importante frisar, o que faz essa verba toda tem a ver também com o número de alunos, tá? Então assim, eu tenho o valor anual do aluno, eu tenho o valor anual total do aluno e a análise que é feita é quantos alunos tem no município para eu fazer a soma, a ponderação desse valor total do aluno ano. Quanto um aluno custa, por exemplo, para a educação infantil integral? O valor é 1. Quanto o aluno custa ano para a educação para creche parcial? O valor é outro. Quanto é que o aluno de EJA custa? O valor é outro. E assim sucessivamente. Então a gente tem valores estabelecidos, isso também o portal do FNDE e do próprio Fundeb vai especificar. Então assim, você pode acompanhar isso pelo portal. Okay? A gente tem algumas plataformas, observatório mesmo, que a população pode acessar e ver valor, destinação, uso, o que foi devolvido, o que não foi. Chega a ser devolvido? Chega. A maioria dos estados brasileiros, dos municípios brasileiros devolvem recursos. E não é porque não tem no que investir, né? Porque às vezes é ingerência, às vezes é por mau uso, às vezes é verba sequestrada porque tem irregularidade, às vezes é porque não soube reprogramar para o ano seguinte. Então tem N coisas que faz com que o município devolva. E aí tem uma coisa que é importante dizer. Quando sobra o dinheiro da educação, eu vou tirar o sobra, tá? Quando o dinheiro da educação é devolvido, ele deixa de ser da educação, ele passa a ser do tesouro, da União. É por isso que muitas vezes, e aí eu vou falar, às vezes quando o governo corta da educação e da saúde, ele não corta porque ele é ruim, não. E eu não estou falando de governo nenhum específico, pode ser quem for, ele corta de onde sobra. Se o município devolveu, se o estado devolveu, sobrou. tá vendo que não precisa, né? Exatamente. Se sobrou, é porque não está precisando.
Qualquer necessidade do país hoje, cota-se de saúde e educação, porque é onde mais sobra dinheiro, é onde mais se devolve dinheiro. Então, no caso, isso acontece por uma questão de má gestão em si. Normalmente é a má gestão, é a ingerência. Porque a gente vê muitas escolas que, quesitos de compra de livros mesmo, fica sem ter livro por Mas conta verba, né? de vem verba, não tem condição de comprar os livros. Agora sim, ó, o livro é um programa específico, a gente tem o PNLD, tá? Então existe toda uma logística também estruturada do Ministério da Educação do FNDE e que a compra é feita pelo município numa articulação direta com esse financiamento do PNLD. Então assim, o município pode, ele tem o direito de selecionar o livro, de escolher o livro, de pensar o livro e de fazer a compra. E tem prazos para isso. Quando o município perde esse prazo, ele se compromete, ele se perde. Entendeu? É tipo, da mesma forma que acontece com o transporte. Isso. O transporte é um pouco mais delicado, né? Porque assim, o município, a gente tem dentro do transporte, do PENAT, por exemplo, a gente tem um desdobramento que é o Caminhos da Escola, né? Então assim, por exemplo, vamos pensar que eu estou no município e que o número de estudantes que moram em comunidades longínquas é grande e eu posso fazer um programa de bicicleta. O Caminhos da Escola vai permitir isso. Tem município que nem sabe. Aí de repente o município perde o prazo para participar da licitação do FNDE para comprar um ônibus novo. Entendeu? O município não sabe qual é a responsabilidade dele dentro do programa, porque ele não pode fazer tudo. O programa é de apoio ao transporte escolar e não de compra do transporte. Mas o caminho de escola pode permitir que ele faça compras menores para necessidades específicas. Como o horário não nos permite, né? Para finalizar a prova, a senhora, segundo a sua opinião, a senhora acha que tanto o Fundeb quanto o FNDE têm cumprido o papel para que eles foram criados? Na verdade, assim, são muitas e tantas coisas para se dizer a respeito disso, tá? A destinação e finalidade do FNDE, para ela ser literalmente cumprida, a gente precisava de pessoas, gestores mais amadurecidos, mais qualificados. Eu não estou falando só do diretor da escola, não. Estou falando do gestor municipal, às vezes do pessoal que está no conselho fiscal. Eu estou falando do conjunto da obra. Então, assim, as pessoas não entendem que este recurso é público para crianças, adolescentes e jovens que precisam de qualidade na educação. Só para isso, para mais nada, né? É tanto que agora tem penalidade criminal mesmo para os gestores que forem detectados fazendo isso. É um outro ganho para o novo Fundeb, né? Porque antes ele acabava respondendo, era um responder que não respondia. Mas assim, a gente tem hoje alguns ganhos. Então, o que vai de fato fazer o FNDE? O FNDE é um órgão que gerencia e o novo Fundeb é um fundo, tá? O que vai fazer de fato o FNDE é cumprir a sua função e este fundo ser bem utilizado é meu papel e o seu papel. Nós, como cidadãos, precisamos de cidadãs, nós precisamos acompanhar mais de pertinho. Como é, o que a escola está fazendo, o que o município está fazendo, o que o estado está fazendo, se está devolvendo dinheiro, acho que a gente precisa conversar sobre isso, por que devolveu o dinheiro, onde não foi utilizado, o que precisa. Tem municípios que não angariam verba dos programas porque desconhecem o programa, entendeu? Porque não sabe que pode se credenciar. Então essas coisas precisam de mais investimento para que de fato tanto o FNDE como o novo Fundeb se estabeleça com uma finalidade para que veja de verdade. Okay? E agradecemos. A gente agradece por fazer essa entrevista em si e a gente volta diretamente do estúdio com Velúzia e Letícia. Eu queria só registrar, tá? Antes de concluir, eu fiz uma fala não passando, mas é importante que todo pedagogo, toda pedagoga, produza a autonomia para ir para o site, para investigar, para ler mais, para questionar, para participar, para se constituir cidadão no seu município, na sua comunidade, para fazer com que esse movimento aconteça. Teria muito mais coisas para dizer, mas como o tempo seria muito mega grandão, a gente deixa para outro momento. Tá bom? Um cheiro. Obrigado.